Amados, a paz do Senhor Jesus, hoje nós vamos falar da parábola das bodas. Mateus capítulo 22, o versículo 7 diz assim, ó. E o rei, tendo notícias disto, encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então diz aos servos: as bodas na verdade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois as saídas dos caminhos e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons. E a festa nupcial foi cheia de convidados. Amém, meu irmão? Então, meus amados, aqui é o seguinte. Aqui é a parábola das bodas, que o rei deu uma festa de casamento para o seu filho. O rei aqui, no caso, é Deus. Jesus é quem está contando essa parábola para os escribas e fariseus. E aí, o rei aqui Aqui, ó. O reino do céu é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. Então, o rei aqui é Deus e o filho aqui é Jesus. O filho aqui é Jesus. E aí, meus amados, ele envia os servos para convidar os convidados para a festa. E os servos vão, só que alguns são passivos, só diz que não vai. Tá, eu não vou não, que eu estou ocupado, eu comprei um terreno e estou ocupado. Alguns deram uma desculpas e cada um foi para o seu lado. Outros foram mais perigosos. Eles não só não disseram que não ia, mas como mataram aqueles servos enviados. Né? Mataram aqueles servos enviados. E aí a Bíblia, no texto que eu li, diz que e o rei tendo notícia disso, onde eu li aqui, Mateus 22, 7. Quando o rei teve notícia disso, a Bíblia diz que o rei se irou muito, foi lá e matou aqueles homens que mataram os seus servos. E os servos aqui, no caso, são os profetas. E aqui, meu irmão, é uma parábola, mas essa história que aconteceu foi real. Né? O rei dono da festa é Deus, os seus servos são Jesus, o filho da festa é Jesus, o noivo, né, no caso. E os servos aqui eram os profetas, os convidados, no caso aqui, era os judeus. Os convidados eram os judeus. Só que nós vemos que eles rejeitaram o convite, não quiseram. Uns rejeitaram e foram passivos, só rejeitaram. E uns, além de rejeitar, ainda mataram os profetas, os servos enviados. E aí, meus irmãos, a Bíblia diz que Deus mandou outros profetas a chamar todos, porque aqueles não eram dignos. Olha, ele diz que os primeiros não eram dignos. Né? E na verdade, meu irmão, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então ninguém é digno. Mas eles eram indignos aqui. O que tornou eles indignos foi eles rejeitaram. Na verdade, digno por si só ninguém é, porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos são da glória de Deus, né? Então, por si só ninguém é digno. Mas o que tornou eles indignos foi a rejeição. Eles rejeitaram aqui, ó. Então diz aos servos: as bodas na verdade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos, porque eles rejeitaram. E aí, quando foram chamar, a Bíblia diz que chamou tanto maus como os bons. No caso aí, já foram chamar os gentios, que alguns povos judeus não quis Jesus. A Bíblia diz que Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam. E no caso, os judeus, e Jesus era judeu. E aí, mas ele disse a todos aqueles que lhe receberam, ele deu o direito de ser chamado filho de Deus. E aí a Bíblia diz, meu irmão, que ele foi chamar todo mundo, tanto mal como bons.
E não importa, meu irmão, se você for mal, o que você já fez, mas se você decidir se entregar para Jesus, se arrepender, se entregar para Ele, você vai fazer parte dessa grande festa aqui. Amém? Da festa das bodas do Cordeiro lá no céu. E isso aqui aconteceu, ó, e o rei, tendo notícia disso, encolerizou-se, enviando o seu exército, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Isso aqui aconteceu com o povo judeu. Anos 70 depois de Cristo, os romanos tomaram Jerusalém, dominaram e destruíram até o templo por meio do general Tito, no ano 70 depois de Cristo. Então, isso aqui aconteceu. Viu? O exército romano veio e dominou, se apoderou do povo judeu, né? Venceu a guerra contra o judeu e dominaram ali os judeus. E querendo ou não, aqui é só uma parábola, mas essa aqui é uma parábola falando de coisas históricas e que realmente acontecem. Como eu disse, o rei aqui é Deus, o filho da festa é Jesus, né? E os servos são os profetas, que eles mataram, muitos profetas morreram, né, pregando o evangelho de Deus, de Jesus. E, por fim, meu irmão, eu e você estamos inseridos aqui como aqueles maus e bons. Aqueles que aceitaram, né? Todos nós somos gentios, porque nós não somos judeus, nós somos gentios. Mas se você aceitar o evangelho de Deus, você agora vai ser não só, você vai ser filho adotivo por adoção. A Bíblia diz que nós somos filhos por adoção, porque os filhos da aliança eram os judeus mesmo, mas eles não aceitaram, então Deus adota todo aquele que aceita. Pode ser de qualquer nação que for, Deus adota aquele que aceita o filho dele, Jesus. E aí você, por meio de Jesus, pode chamar Deus de Pai. E aí Deus disse para um gentil assim, olha, um gentil como eu e você, aquele centurião romano, lembra? Aquele centurião romano da história que diz assim, ó, diz somente uma palavra e o meu servo sarará. Então lembra aquele centurião, Jesus falou que nem Jerusalém, Israel inteiro, ele nunca tinha visto tanta fé. Israel inteiro nunca tinha visto tanta fé. Aí, falando para os discípulos de Jesus, aí Jesus falou assim, dos gentios, falou, ó, porém, no capítulo 8 de Mateus, ele disse assim, pois eu vos digo que naquele grande dia, na ceia do Senhor, nas bodas do Cordeiro lá no céu, no dia que a igreja verdadeira vai se encontrar com Jesus, ele disse que vai vir muita gente de todos os cantos do mundo e vai se assentar na mesa, junto com o noivo e com o rei. Vai se assentar na mesa e os filhos do reino, que no caso são os judeus, não vão entrar. Mas aquele gentio, meu irmão, aquela pessoa que ainda não faz parte da família de Deus, vai ter o direito de entrar. Se crê em Deus, se crê em Jesus, confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Se você confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador, você vai fazer parte dessa festa do Cordeiro. E em nome de Jesus nós estaremos lá nesse jantar maravilhoso. Muitos virão de longe, de fora e farão parte, se assentarão na mesa com o rei. E Jesus fala para ele, mas vocês se assentaram na mesa com Abraão, Isaac e Jacó. Quer ver? Tá lá, tá desse jeito, ó. Mateus 8, 11, diz assim, ó. Mas eu vou dizer que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, ó, aí ali haverá pranto e ranger de dente. Então, você que não é judeu, faça como eu, já crê logo em Jesus e para garantir o seu ingresso lá nesse jantar maravilhoso nas bodas do Cordeiro. Que Deus abençoe você e toda a sua família, em nome de Jesus. Para que nós não venhamos rejeitar e ser lançados nas trevas exteriores. Amém.